Vamos lá, galerinha do oitavo C. Como eu tinha prometido para vocês, fazer esse vídeo em cima do material que eu apresentei em sala de aula ontem, correto? Vai ser um vídeo rápido, vai servir de instrumento aí para vocês estudarem para a prova de vocês na semana que vem. Vocês são inteligentes, eu sei que vocês vão atingir o objetivo de vocês, né? O objetivo de cada um e ter sucesso aí na prova. Então, isso aqui é um material de apoio, tá bom? É um material de apoio. Assim como eu passei a atividade, existe o livro, inclusive, e tal. Esse aqui é um material de apoio que vai nortear, né? Para vocês realizarem uma boa prova, tá bom? Revisão para a prova, que foi capítulo 1, iluminismo. O que foi o iluminismo? Vamos lá. Vai ser rápido, tá, pessoal? Para não ficar aquele vídeo extenso. O iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como século das luzes. Eu até perguntei para vocês na sala de aula, né, por que vocês achavam que era o século das luzes, né? Aí vocês falaram, né, em detrimento lá da Idade das Trevas, da Idade Média, né, se convencionou chamar-se século das luzes. Então é isso mesmo, né? Quando a gente fala em iluminismo, a primeira palavra que tem que vir na nossa cabeça é a razão, a racionalidade, tá certo? Em detrimento da fé, né? Iluminismo é a razão. Falou iluminismo, falou em razão, tá ok? Surgido na França, a principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão, olha aí, razão, sobre a fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade, né? Aí vão interferir, por exemplo, né? Esse iluminismo vai entrar na economia, vai entrar na política, né? Vai entrar nas ciências, vai entrar na própria fé, tá certo? Então, por isso que é aqui que ele fala aqui, que vai entender e solucionar os problemas da sociedade. Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do antigo regime, a sociedade antiga, né? Defendiam o poder da razão em detrimento da fé e da religião e buscaram entender a crítica racional em todos os campos do saber humano, que nem como eu falei, na política, na economia, né? Na política foi o liberalismo político, na economia o liberalismo econômico, na própria fé, né? As igrejas protestantes nasceram a partir daí, nas ciências, né? A criação de livros, etc. Através da união de escolas de pensamentos filosóficos, sociais e políticos, enfatizavam a defesa do conhecimento racional, ou seja, da racionalidade, tá? Para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas, ou seja, a razão contra a fé. Tá? Por sua vez, seriam superados pelas ideias de progresso, de perfectibilidade humana. Então eles queriam o quê? Eles queriam progresso, eles achavam aquele período anterior atrasado. Então eles queriam o progresso, tá bom? E a perfeição humana. Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas, que foi o antigo regime, né? Aqui, então, no caso aqui, para antepor ao mercantilismo, eles vão criar o que? O liberalismo econômico, tá certo? O que é o mercantilismo? O mercantilismo é o Estado intervindo na economia, né? Acúmulo de metais preciosos, né? Busca de territórios, etc. Mas sempre o Estado se colocando à frente, tá? Também foram avessos ao absolutismo, né? Ao rei, ou rainha, e aos privilégios da nobreza. A nobreza tinha muito privilégio nessa época. Por exemplo, altos cargos, pensões, né? Não pagavam impostos, e o clero também. Essas ideias eram consideradas polêmicas, pois isso abalava os alicerces da estrutura política e social do antigo regime. E foi isso que aconteceu mesmo. Eles abalaram, principalmente na França com a Revolução Francesa, que chegaram a decapitar reis e rainhas. Tá certo? Liberalismo econômico e liberalismo político. Então, isso aqui, liberalismo econômico aqui é o contrário aqui, vamos dizer assim, do mercantilismo, tá bom? Liberalismo econômico. Em oposição ao mercantilismo, praticado durante o antigo regime, os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo, ou seja, a procura da procura da oferta e da compra e da oferta, né? Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado regulasse. Essas ideias foram expostas principalmente
por Adam Smith. Até dei um exemplo, né, do que estava acontecendo agora nessa tragédia de São Paulo, o que seria, por exemplo, né, a regulação do mercado na economia. Né? Com a falta de produto, por exemplo, em São Paulo, com a falta de água, o preço do litro da água foi lá na estratosfera, né? Custava um absurdo de caro. Então, liberalismo econômico é mais ou menos isso. A regulação dos preços vai da procura e da oferta. Né? Quanto mais se procura um produto, mais caro ele fica. Quanto menos se procura um produto, mais barato ele fica. É mais ou menos isso aí. Tá certo? Liberalismo político. Contrários ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição, certo? Ou seja, o poder no antigo regime era absoluto. O rei mandava em tudo. Mandava prender, mandava matar, mandava soltar, definia o valor dos impostos, definia tudo na vida da pessoa. Era o rei que mandava praticamente em toda a sociedade. Claro que tinha em volta deles ali os políticos, mas era o rei que batia o martelo. E os iluministas queriam acabar com isso aí. E alguns países acabaram, inclusive. Certo? O escritor Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. É o que nós temos hoje em dia, inclusive aqui no Brasil. Né? Eu até falei bastante sobre legislativo, executivo e judiciário. Né? Assim haveria equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. Essa ideia de governo foi adotada por quase todos os países do mundo ocidental. Né? Inclusive, até dei um exemplo na aula que existem países que são monarquistas ainda, por exemplo, a Inglaterra, só que é uma monarquia parlamentarista. Existe a figura do rei ou da rainha, mas existe o parlamento. Né? O rei é quase que uma figura, vamos dizer assim, simbólica. Existem atos que são atos oficiais que têm que ser exercidos pelo rei. Por exemplo, a diplomação do primeiro-ministro, quem faz a diplomação é o próprio rei, ele que assina ali a diplomação do primeiro-ministro. Mas a política em si, a política externa, é toda defendida dentro do Congresso. Né? Beleza? Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária, coisa que não acontecia no antigo regime. Com isso, queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos, coisas que não acontecia. Tá certo? Os nobres, por exemplo, não pagavam impostos. Quem pagava imposto era a população mais pobre. E coitados, os judeus, desde essa época, eles já eram perseguidos. Bem antes, né? Mas aqui também eles eram perseguidos. Tá? É preciso lembrar que no antigo regime, as minorias religiosas, como judeus e muçulmanos, foram obrigadas a se converter ou a deixar os países onde estavam para escapar das perseguições. Isso aconteceu muito no antigo regime. Certo? E com o iluminismo era a liberdade de culto, inclusive, né? Pregava a liberdade de culto. Tá bom? Outro conceito importante aqui que vai ser cobrado na prova é sobre esse malandrinho aqui, ó. Esse livro aqui. Esse livro aqui se chama assim, Enciclopédia, tá bom? Criador da enciclopédia, Denis Diderot. Sobre a enciclopédia, aquela que existe. Sabe a enciclopédia, aquela que existe antes de existir o Google? Devemos a este escritor e filósofo iluminista francês, tá? A criação da primeira enciclopédia do mundo. Como um grande defensor da expansão do conhecimento, o escritor passou boa parte de sua vida organizando pensamentos e conhecimentos da época para divulgar a filosofia iluminista do mundo. Então, tudo o que se precisava, né, no período do iluminismo se encontrava aqui na enciclopédia. Filosofia, arte, ciência, matemática, astronomia, etc. Denis Diderot consagrou-se como um grande escritor e fez da literatura o seu ofício, o que valeu uma vasta produção literária. Acreditava na razão como guia, da qual a filosofia deveria se alicerçar para desvendar a verdade e construir um sólido conhecimento. Então, isso aqui é a base, né? A enciclopédia servia como uma busca do conhecimento. Ele elaborou suas metodologias segundo os modos de informações das ciências exatas e de acordo com o materialismo científico. Tá certo? Então, aqui é um exemplo, né, de enciclopédia, coisa que
no antigo regime, os livros, vamos dizer assim, eram restritos a uma parcela da sociedade, né? Uma parcela do clero. Nem todo mundo do clero tinha, vamos dizer assim, acesso, né, às escrituras, aos livros, aos pergaminhos, etc, etc. E com a enciclopédia, o conhecimento se popularizou, né? Deixou de ser utilizado somente pelo clero, pela nobreza, e passou para ser de conhecimento de todos, tá certo? Outro conceito importante aqui para a prova que vocês precisam saber é sobre o despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido foi uma forma de governo inspirada em alguns princípios do iluminismo europeu. O fenômeno ocorreu em certas monarquias na Europa continental, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Ou seja, existia o rei, né? A figura ali do rei personificava o absolutismo, mas ele tinha ações iluministas, né? Ele tinha, por exemplo, primeiro-ministros que tinham ações iluministas, né? Tá certo? Um exemplo que eu dei, por exemplo, para vocês foi no caso do Marquês de Pombal aqui no Brasil, né? Marquês de Pombal, primeiro-ministro, era um despota esclarecido. Uma das coisas que ele fez, né, na sua época foi inclusive expulsar os jesuítas do Brasil, né? Isso foi o quê? Foi ele utilizando, né, aquela máxima que eu falei ali em cima da razão contra a fé. Tá bom? Isso acontecia sem que os monarcas abdicassem seu poder absoluto, apenas conciliando os interesses populares, ou seja, o monarca ele não abdicava seu poder absoluto, né? Tinha ações que eram do rei, só que ele também conciliava os interesses populares. Tá bom? Deste modo, esses governantes faziam parte do despotismo esclarecido. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui foi a revisão, o videozinho que eu falei para vocês. É um vídeo simples, não editei nada, falei diretão aqui, mas eu acredito que vai auxiliar vocês aí na hora da prova, tá bom? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só mandar um zap para mim. Estarei aqui pronto para responder a vocês, tá certo? Um beijo para todos, um bom final de semana e boa prova na semana que vem. Tchau, tchau.